Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo. Hoje eu trago aqui uma pessoa muito querida, o professor Gustavo Costa, que tem uma vida totalmente dedicada às questões da economia e também do direito. Ele que é bacharel em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e também mestre em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, além de empresário e professor. E hoje nós vamos bater um papo aqui nessa live para falar a respeito da alta do preço dos produtos do nosso dia a dia. Tentar aqui traduzir para vocês, o professor vai fazer esse esforço de trazer para nós numa linguagem acessível para que a gente possa compreender toda essa realidade da formação dos preços e por que nós vamos no supermercado. Hoje nós estamos pagando um preço num produto e amanhã ele aumentou de preço e só o nosso salário que não aumenta, a nossa expectativa. Nós vamos falar de inflação, nós vamos falar sobre o petróleo, sobre a realidade internacional, e é um ponto muito importante. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade de nós conversarmos sobre esse assunto. Obrigado pelo convite, Douglas. É um assunto que realmente é pertinente a todas as pessoas, independente de classe social, profissão. É algo que permeia, na realidade, a vida de todo mundo, ainda mais nesses tempos complexos que nós temos vivido atualmente. Não sei, tu quer começar com alguma pergunta? Sim, eu gostaria, professor, hoje muitas pessoas comparam governos anteriores com o governo atual e acabam entrando numa dicotomia ideológica, que é, claro, um posicionamento político de um governo, as instituições políticas e econômicas em parceria, as decisões que elas tomam interferem a médio e longo prazo, até mesmo em curto prazo, em alguns reflexos dentro da economia do Brasil. Isso diretamente interfere dentro do preço das coisas no supermercado? Nós temos, de fato, uma autonomia hoje para poder fazer essas alterações que reflitam de uma forma imediata no preço lá no supermercado, ou eu sofro uma influência também de uma forma global, mais macro, de políticas internacionais e pactos internacionais? Como que funciona isso, professor? A questão dos preços é extremamente complicada. Ela, na realidade, a própria dinâmica da inflação, ela é pré-existente, ela existe antes mesmo de existir moeda. Existe um livro que é um livro que eu gosto muito, que chama 40 séculos de controle de preços e salários. Ou seja, são 4.000 anos antes da moeda existir, no próprio sistema de trocas já existia inflação. Então, essa questão dos preços, ela na realidade, ela acompanha a humanidade basicamente desde o início dela. Você pode pegar até, na realidade, no próprio Antigo Testamento, vai haver várias questões relacionadas ao controle de preços. No próprio Pentateuco, em alguma das regras predispostas ao povo hebreu, já existia a questão de verificação e controle de preços. E isso vai se estendendo, independente da religião, independente da época, independente do povo, independente do desenvolvimento de determinada nação, por toda a história da humanidade. Então, na realidade, tu verificar a questão dos preços é extremamente complexa. Não existe um único fator, não existe dois fatores, são bilhares de fatores que, em tempos diferentes, alteram a dinâmica da formação dos preços. Claro, nós temos fatores que pesam mais. Por exemplo, um vegetal que sobe demasiadamente preço pode ser por uma época de estiagem ou pode ser por uma entre-safra. Mas, de uma maneira geral, os preços eles obedecem, na realidade, a uma série de influências que vão determinando o seu valor perante o mercado. Claro, a principal influência deles, dos preços, sempre é a oferta e a demanda, ou seja, o quanto as pessoas querem comprar e o quanto os produtores estão dispostos ou têm capacidade de oferecer. Mas os preços, na realidade, são extremamente complexos.
Quando tu vai hoje no supermercado, tu não tem uma explicação única ou razoável que seja simplificada para explicar o aumento do preço da gasolina, do feijão, do arroz, de qualquer item que tu vai comprar. A maioria deles sofre uma série diversa de influências. Bom, mas a tua pergunta especificamente é as influências políticas sobre os preços. Claro que elas têm uma influência gigante sobre o que está acontecendo no caráter de inflação, no caráter de controle, no caráter de formação dos preços de venda. Por quê? Porque, na realidade, a grande palavra, uma das grandes palavras da economia são as expectativas, ou seja, o que a gente espera que vai acontecer no momento seguinte, o que a gente espera que vai acontecer no futuro. Quando um governo se posiciona de determinada maneira, ele está gerando pistas de como ele vai, na realidade, influenciar a demanda daquele mercado no momento seguinte. E a partir daí os agentes se movimentam com oferta e demanda dos seus produtos e vai, na realidade, afetando diretamente os preços ao consumidor. Quando agora, recentemente, se tornou independente, o Banco Central se tornou independente do governo, é uma mensagem, na realidade, uma tentativa de tornar, na realidade, essa previsibilidade um pouco maior. Por quê? Porque o presidente do Banco Central não depende mais do presidente da República para ser admitido ou demitido, ou seja, ele não sofre uma influência tão direta da presidência da República. Ele tem um mandato fixo que ultrapassa, na realidade, o mandato do presidente, o que é extremamente moderno, extremamente saudável para uma economia. Na realidade, uma economia plena, uma economia livre, uma economia sólida, talvez pudesse até prescindir, pudesse até não ter um banco central. Alguns autores mais liberais, eles falam muito disso. Mas hoje nós temos um modelo dentro do Banco Central que é extremamente positivo e um presidente extremamente capaz, extremamente competente. Então, na realidade, sim, a política ela exerce uma influência direta sobre os preços na economia. Por quê? Porque é ela que gera as expectativas, ou ela é, na realidade, um grande fator gerador de expectativas para o momento futuro. O que eu espero do presidente da Venezuela, por exemplo? Eu espero muita coisa. Espero um caudilismo forçado, uma economia 100% estatal, ou seja, qual é a empresa que vai investir na Venezuela? Agora, como é que eu vou... Agora, nós estamos num ano eleitoral. Como é que a gente vai criar uma expectativa para o próximo ano se nós não sabemos quem vai ser o presidente? Nós nos baseamos em pesquisas, em candidatos favoritos, em expectativas de que os nossos candidatos possam vir a ser eleitos. Mas, na realidade, nós temos uma situação de mais cautela, porque no ano que vem, simplesmente, tudo pode mudar. Então, a política ela exerce uma influência extremamente, poderia chamar extremamente positiva no sentido de direto na formação dos preços e na economia como um todo. Não sei se ficou bem respondido, Douglas. Eu não estou te ouvindo, Douglas. Ficou sim, professor, com grande profundidade. Eu até estendo aqui essa pergunta. O senhor falou sobre a independência do Banco Central, né? O que é o Banco Central? O que é o Banco Central? É uma instituição que tem uma missão. Qual que é a atribuição do Banco Central? O que é isso para as pessoas compreenderem? O senhor citou também em alguns exemplos de propostas em que os países não possuem um banco central, né? Qual a necessidade de ter o Banco Central diante da realidade nossa? O que o Banco Central faz? E não tendo o Banco Central, seria substituído por uma outra instituição? Não ter o Banco Central é uma ideia utópica. Provavelmente a gente não vai viver para ver isso em economia nenhuma do mundo. Mas alguns autores trabalham com essa ideia. São poucos autores, na realidade, mas alguns autores trabalham com essa ideia de não ter Banco Central. A função do Banco Central, na realidade, é de uma maneira muito simplificada, porque isso é um assunto muito mais complexo,
é controlar o fluxo monetário de um país. Ou seja, na realidade, ele trabalhar a questão de oferta e demanda de moedas dentro de um país e poder, com isso, e de certa forma, controlar as perspectivas de inflação desse país, dessa nação. Então, na realidade, ele tem uma série de ferramentas que permitem a ele fazer isso. Talvez a função primordial do Banco Central seja essa, manter o controle inflacionário da economia de uma nação. Mas assim, de uma maneira muito simplificada. A questão do Banco Central é muito mais complexa que isso. Professor, e o que é a inflação? Ele vai controlar a inflação, e o que é a inflação? Inflação é a perda do poder de compra de uma moeda. Ou seja, inflação é quando todos os preços, de maneira geral e contínua, aumentam. Então, quando aumenta, por exemplo, o preço do tomate numa entre-safra, a gente pode dizer que houve inflação do tomate, mas não houve uma inflação da economia. Por quê? Porque houve algo pontual e, de certa forma, até explicado. Agora, quando todos os preços aumentam de forma contínua, linear e sistemática, nós temos um período de inflação. Qual é que é o problema? Mas tudo aumenta de preço, tudo bem, então eu também vou ganhar mais, porque o salário também aumenta. Correto, também aumenta. Só que o salário é o último a aumentar. Então, quando todos os preços aumentam, o salário aumenta depois. Ou seja, tu perde poder de compra. Por quê? Porque tudo aumenta e o salário permanece igual. E daí, quando o teu salário aumenta, os insumos já estão aumentando de novo. E assim sucessivamente. Então, a inflação, na realidade, ela, principalmente para baixo, para quem é de baixa e média renda, ela é como se fosse um câncer, que ela vai comendo o corpo da pessoa por dentro até destruir com ele. E tu vai, na realidade, tentando controlar, vai tentando fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, mas o teu corpo vai se desgastando até que ele não aguenta mais. A gente tem casos, a gente já teve casos no Brasil de altíssimas inflações na década de 80, início dos anos 90, em que o pessoal sabia o que era isso, né? Tu ia para um supermercado no dia primeiro, por quê? Porque o dia primeiro dia tu recebia teu salário, se fosse no dia 2 tu comprava menos, no dia 3 tu comprava menos, no dia 15 tu não comprava quase nada. A gente tinha uma aula que a gente falava isso, né, Douglas? Existia a profissão, a gente tem um videozinho que a gente tinha a profissão do remarcador, para quem é mais antigo, não tinha gol de barra, era aquele cara que ficava todo dia de noite remarcando o preço das mercadorias. Por quê? Porque a mercadoria aumentava de preço todo dia. E o teu salário não aumentava todo dia, evidentemente. Tu recebendo no dia primeiro, vamos supor que o teu salário aumentasse todo mês. Mas durante 30 dias, pelo menos, ele continuava estável. Por quê? Porque ele já estava contigo, não tinha como aumentar dentro da tua carteira. Então, tu tinha, na verdade, um dia para gastar. Então, ir no supermercado no dia primeiro é um verdadeiro filme de horror, porque o supermercado lotava, explodia de gente. Então, na verdade, a inflação é o quê? É a perda do poder de compra da moeda. É a perda do poder de compra do salário. Ou seja, eu perco dinheiro conforme passa o tempo. Por quê? Porque tudo aumenta, menos o meu salário. Basicamente, isso que é inflação. E é claro que o Banco Central, por monitorar isso, o Banco Central, ele que aconteça a inflação. Ou o Banco Central, por estratégia, ele também pode, a inflação, em um determinado momento, ela pode ser benéfica, porque, como um câncer, não pode ser benéfico, né? Alguns autores trabalham essa questão ali, alguns autores mais à esquerda, principalmente, trabalham a questão da inflação ser benéfica, no sentido de alguns determinados tipos de inflação podem ajudar na geração de emprego. Mas isso é extremamente discutível. Extremamente discutível. Então, na realidade, uma maneira, na maioria dos casos, vamos botar assim, para não ter uma discussão mais dicotômica, na maioria dos casos, a inflação é realmente muito prejudicial. O Banco Central, claro, ele tem ferramentas para agir sobre a inflação. Às vezes ele consegue, às vezes não. Tipo agora. Agora a gente viveu um pico de inflação, o Banco Central agiu, ele não conseguiu segurar a inflação no curto prazo, mas está conseguindo segurar no médio prazo. E daí, uma opinião minha, ele agiu muito bem.
O Banco Central hoje, ele se comportou, tanto o Banco Central quanto o Ministério da Economia em conjunto, durante esse período pandêmico, eles se comportaram extremamente bem. Talvez tenha sido, se não o melhor, um dos melhores modelos econômicos do mundo no enfrentamento à crise financeira gerada pela pandemia. Entendi, porque é uma realidade que o mundo inteiro vem sofrendo, né, professor? Porque nós estamos aqui na nossa realidade do dia a dia e a gente não consegue ter uma visão comparativa com outros países. O senhor tem esses dados? Como que estão os demais países em relação a essa crise inflacionária? É parecida a realidade com o Brasil? Tem países piores, melhores, é claro, mas o senhor tem acompanhado alguns desses países? Sim, claro. A maioria dos países passou por problemas extremamente graves aí no âmbito econômico durante a pandemia. Só para você ter ideia, aqui a gente fala muito do preço da gasolina no Brasil, mas o preço da gasolina nos Estados Unidos, se eu não me engano, sofreu a maior alta dos últimos 30 anos. Eu estava agora em novembro na Espanha, um litro de gasolina é mais de R$ 12. Dizem, não, tudo bem, mas é em euro, transforma. Mas o poder de compra do trabalhador espanhol fica mais ou menos igual ao do brasileiro. Então, ou seja, proporcionalmente, o preço da gasolina na Europa está muito mais caro que o do Brasil. O, o, não só a questão de inflação, mas a questão assim, também de perda de emprego também foi muito complexa. Claro, algumas economias conseguem recuperar mais rápido porque tem modelos até mesmo constitucionais que permitem isso aí. Tipo o modelo americano. O modelo americano, a demissão e a contratação do trabalhador é muito rápida. No Brasil, tu demitia muito caro, muito custoso. Então, tu pensa 3 vezes antes de contratar uma pessoa de novo. Ou seja, o emprego no Brasil ele tem um ciclo muito longo, enquanto, por exemplo, o emprego americano tem um ciclo muito curto. Tu pega, claro, países da Europa, o Reino Unido tem esse ciclo mais curto, a Alemanha tem um ciclo mais longo, um modelo mais parecido com o do Brasil. Mas sim, de uma maneira geral, todos os países sofreram bastante com a questão econômica durante a pandemia. Mas, de novo, o Brasil talvez tenha sido, por mais que a gente esteja passando por uma série de dificuldades, um dos melhores se saiu nesse aspecto, nesse quesito. Muito bom, professor. E existem também, o senhor disse variáveis, é claro, mas existe como se fosse um acordo internacional para a formação de alguns produtos, a formação de preço de alguns produtos. Por exemplo, a gente ouve falar desses commodities, né? Para o pessoal que está nos acompanhando, o que é esse commodity? Né? E esse commodity é um acordo internacional para que se respeite um determinado preço, ou quem produz determina o preço? Por exemplo, a agricultura no nosso país é muito forte, a pecuária, né, o agro. Então, nós conseguimos, na mesa de negociação, né, ter também um peso para formar esse preço desse commodity internacional? Commodities são produtos que não têm diferenciação. Soja é soja em qualquer lugar do mundo. Então, na realidade, o que define o preço da soja é o mercado. Normalmente, o preço da soja é definido na Bolsa de Chicago, que é onde está o maior mercado de produtos agrícolas do mundo. Commodities, na realidade, são produtos sem diferenciação. Então, não existe uma régua, uma dinâmica própria para forçar o preço. O que determina o preço da soja e de qualquer commodity é a demanda e a oferta do mercado. Ou seja, existe uma super safra de soja e o consumo está estável. O preço da soja vai cair. Agora, claro, no caso, por exemplo, do petróleo, os países produtores se reúnem, a OPEP, né, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, e eles mais ou menos definem não o preço, mas a produção do petróleo em relação à demanda. Para quê? Para poder manter o preço mais acima ou mais abaixo, conforme a necessidade deles. Então, por exemplo, os Estados Unidos é muito rico em gás xisto. Quando o gás xisto começou a ficar na mesma média do petróleo, eles aumentaram a produção do petróleo, para o preço do petróleo baixar, ou seja, eles ganharem menos. Para quê? Para o xisto se tornar pouco competitivo, para desincentivar as pessoas a extraírem
o xisto. Ou seja, eles perderam dinheiro no curto prazo para depois ganhar no longo. Mas não existe um mercado específico que forme preço. O que forma preço é a oferta, basicamente, de uma maneira teórica, é a oferta e demanda. Ou seja, maior a oferta de produtos, maior ou menor procura por esses produtos. Muito bom. Então, os commodities, eles são produtos já pré-definidos, por exemplo, os produtos agrícolas, como o petróleo é um commodity. Desculpa. Não, commodities são produtos sem diferenciação. Petróleo é petróleo em qualquer lugar do mundo. Gás natural é gás natural em qualquer lugar do mundo. Milho é milho em qualquer lugar do mundo. Ah, mas tem diferença do milho, sei lá, do milho argentino para o milho americano? Ah, pode ter uma certa diferença, mas o preço vai ser balizado como milho. Então, são produtos sem diferenciação, o que define é oferta e procura. Agora, por exemplo, a gente teve aqui no Rio Grande do Sul uma grande estiagem, a gente provavelmente isso vai afetar as nossas safras. O preço das commodities estão lá em cima, ou seja, uma grande hora para o produtor ganhar dinheiro. Mas como ele teve uma colheita menor, provavelmente ele também ganhe menos em escala. Entendi perfeitamente, professor. E um ponto também que eu gostaria de perguntar para o senhor é sobre esse controle de estratégia do próprio governo acerca dos preços. Nós vemos que alguns países eles têm uma linha mais protecionista e que defendem o seu mercado interno de alguns produtos estratégicos dentro do país, né, e não deixam uma abertura por um controle do próprio mercado. Em alguns casos, de forma inteligente para proteger a soberania nacional de algum ponto estratégico que seja interessante para o governo, e outros têm uma estratégia mais diferenciada, né, no sentido de uma abertura maior, porque quanto mais concorrência nós vamos supostamente melhorar a qualidade do produto e diminuir o valor do preço do serviço prestado, né? Assim, numa avaliação geral do senhor, a gente tem hoje, dentro do nosso país, grandes agências e eu acho que o problema que interfere bastante também na nossa produção é a energia, né? A energia elétrica, alternativas de energia. O senhor tem acompanhado esse segmento também? Porque nós temos companhias que são, algumas delas, que são consorciadas, que até com grupos estrangeiros que detêm um percentual grande de controle, por exemplo, da energia elétrica. Alguns têm, eu não sei aqui, tinha Eletropaulo, CEMIG, né, em outros estados, em cada estado, isso também interfere diretamente no valor do produto, né? Porque para você produzir o produto, você vai precisar da energia, logo tem um impacto no preço. Então, essa relação entre a instituição política e a estratégia econômica de pontos estratégicos, como a energia dentro do país, tem um impacto muito grande, né? Sim, o que tu falou ali no início, Douglas, esse livro, 40 séculos de controle de preços e salários, ele no final do livro, a conclusão dele é o seguinte, ele vai citando historicamente todas as nações que tentaram controlar preços. E a conclusão é uma só. Há 40 séculos se tenta isso e há 40 séculos isso aí dá errado. Nunca na história da humanidade controlar preços deu certo. Ou seja, sempre que o governo tenta intervir no controle de preços, tu pode até ter alguma certa tranquilidade de curto prazo. No médio e longo prazo, isso é extremamente prejudicial para a economia. Por quê? Porque gera um descontrole, de novo, como a gente falou no início, tudo está interligado em caráter econômico. Isso gera um descontrole gigante. O governo quer auxiliar a economia,
Maravilha. Cria infraestrutura para ela poder se alavancar sozinha, ou seja, para o mercado se alavancar sozinho. Foi muito feliz ali no teu exemplo. Cria condição de ter uma matriz energética potente e barata. Cria uma condição de uma estrutura logística eficaz, rápida e de baixo custo. Mas isso vai ser via governo ou vai ser via iniciativa privada? No primeiro momento, não interessa. Interessa tu criar uma condição estrutural para que o mercado possa ser competitivo. Se o mercado é competitivo, aí sim tu vai trabalhar de uma forma que o fator câmbio, o fator importação, o fator exportação, o fator preço externo, preço interno, ele começa a ter uma importância mais baixa, uma importância menor. Por quê? Porque não interessa se o produto veio do Chile, da Índia ou da China, o teu produto aqui vai ter competitividade para brigar com eles. E isso tu só consegue, em primeiro lugar, com estrutura, instituições sólidas que te permitam uma garantia de planejamento no longo prazo. Em terceiro lugar, com estruturas econômicas que permitam que tu tenha uma saúde financeira própria e dinâmica dentro do teu negócio. Esses 3 tópicos que o senhor elencou, eu gostaria de me aprofundar um pouquinho. Essas estruturas que o senhor disse, criar condições eficientes para esse desenvolvimento, já ficou bem claro. Sobre essas estruturas econômicas, né, de uma forma mais simples para o pessoal que está nos acompanhando, né, como o senhor proporia, né, diante de um cenário que o senhor apresentou, que a forma com que a pandemia, toda essa realidade está sendo conduzida, embora o reflexo no bolso do cidadão ele não consegue compreender, né, porque na administração do dia a dia da casa, né, as contas da casa que o senhor me ensinou tantas vezes, as contas da casa, a hora quando ele vai pagar a conta, ele não consegue pagar a conta. Então ele olha e fala assim, o Brasil está sendo mal administrado. As estruturas econômicas que nós temos hoje no Brasil, elas não estão funcionando. Bom, elas estão funcionando, mas elas podem melhorar, tem fragilidades, tem dificuldades, é muito complexo isso tudo, mas o que o senhor poderia falar sobre essas estruturas econômicas para nós? Na verdade, não são estruturas econômicas, talvez o termo não esteja bem correto, Douglas, mas na realidade, tu formar condição econômica para um mercado saudável tu tem um estado, basicamente, tu tem um estado enxuto. Por quê? Porque como a gente tem um estado inflado, ou seja, num estado inflado como o brasileiro, em que a gente tem gastos altíssimos com serviço público, com previdência, com uma série de itens que não são, na realidade, diretamente ligados a uma demanda de mercado e emprego, tu coloca essa carga de pagar a conta no empresário e o empresário transfere automaticamente para o consumidor. Então, na realidade, quando tu está pagando lá R$ 6 o litro de gasolina, metade é imposto, metade tem que subsidiar a máquina pública, que é extremamente cara. Claro, também é utópico pensar que a gente não vai ter uma carga tributária, evidente, mas uma carga tributária de 15% já seria uma carga assim, ó, super suficiente e altíssima. Nossa carga tributária é 37, 38, 40% sobre alguns produtos, até mais, na realidade 37% é uma média, mas alguns produtos têm até uma carga tributária maior. Ou seja, quando tu cria uma condição de saúde própria para o Estado, automaticamente tu está interferindo positivamente na criação de emprego e renda. Ou seja, nós sustentamos uma máquina cara e ineficaz. Qual é que é a solução para isso? Sinceramente, é mexer em toda a estrutura. Só que como a gente já tem, na realidade, algo posto,
Isso demora alguns anos. Agora, como fazer isso aí no longo prazo? Realmente, só com uma matriz econômica muito forte, muito consolidada, para ter uma sequência de governos que pensem dessa forma e entendam, na realidade, a necessidade da diminuição da máquina pública. Muito boa análise. E o senhor percebeu nos últimos anos que nós tivemos uma mudança de mentalidade na direção, porque nós sempre tivemos como sonho das pessoas se tornarem funcionários públicos, porque é uma garantia de salário. Até hoje nós temos os concurseiros, todos aqueles que se preparam, porque de uma certa forma dá uma estabilidade de que aquelas pessoas ela está garantida no serviço público, né? E nós temos um inchamento do número de funcionários pelo Brasil inteiro e a gente vê esse reflexo nos estados e nos municípios, né? Por exemplo, aqui no meu município, a gente tem 45% do nosso do nosso orçamento comprometido com o pagamento de funcionário. Então, a verba está toda carimbada e você vê 2 bilhões e 700 milhões de orçamento e que você não consegue ter uma flexibilidade para poder investir, para poder melhorar a cidade. Você está ali para manter aquela estrutura que já foi pré-concebida. E a gente conversa com as pessoas falam, mas a gente precisa de mais saúde, a gente precisa de mais educação. Então, quando eu falo em mais saúde, eu estou falando em mais um hospital. Se eu falo em mais um hospital, eu estou falando em mais uma infraestrutura, eu estou falando em mais funcionários para poder atender, eu estou falando em mais professores, eu estou falando em mais prédios, logo eu estou falando em mais carga tributária para poder manter tudo isso. Então a gente não parece que não cai no coração das pessoas, na nossa compreensão, que parece que a gente quer mais saúde, a gente quer mais educação e tudo isso, mas a gente não quer pagar essa conta também. A gente não quer pagar essa conta. Ou a gente imagina que quem está pagando a conta são outras pessoas, e não somos nós que estamos pagando essa conta. Então, para equalizar essa mentalidade também é um trabalho muito difícil, né? Porque para você diminuir o número do atendimento, por exemplo, de saúde, para você diminuir o número de atendimento na educação, para você diminuir a entrega que já está sendo feita do serviço público, para poder enxugar, a gente tem que buscar outras alternativas até chegar nesses direitos fundamentais básicos, né, que já foram garantidos constitucionalmente, para que as pessoas entrem numa responsabilidade própria, concorrente com o próprio Estado, daquilo que ela pode de fato prover por si próprio, para poder contribuir com aquele que não pode de fato, e mudar um pouco essa mentalidade de que eu acabo também me encostando. Ah, não, porque eu tenho 2 carros na garagem, mas é meu direito que a prefeitura me leve para uma consulta, né? Eu acho que vai um pouco também de uma consciência das pessoas começarem a assumir o seu próprio papel diante do contexto do bem comum, né, para poder construir essa melhora, né, de abrir mão, né, a respeito daquilo que supostamente seria o seu direito. Então, eu vejo uma dificuldade muito grande, porque nós somos um dos países que mais investe em educação no mundo, em percentual, né, em milhões, e nós não estamos entregando um resultado, embora entrando dentro da lógica da globalização da educação, nós não estamos entregando os índices, né, que se esperaria daqueles que investem tanto nesse sentido. Então, desculpa até a minha colocação aqui, que eu entrei em outros aspectos, mas para contribuir com aquilo que o senhor disse, dessa questão do Estado que está totalmente inchado, ele é ineficiente,
ele não promove, não fomenta o empreendedorismo, não fomenta a economia civil, as iniciativas, e eu sempre fico apaixonado quando o senhor apresenta as aulas a respeito da economia civil, da economia solidária. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dessa visão do Luigi Bruni e Stefan Zamani, também um dos autores que o senhor apresentou para nós, sobre essa visão da economia civil como uma alternativa de nós consolidarmos menos Estado e mais participação da sociedade civil para nós enxugarmos o Estado nesse sentido. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso, professor? São três tópicos, tocou bem interessantes, Douglas. Eu não vou entrar no tópico da educação, porque é um assunto que me é muito caro e a gente falaria aqui durante a noite toda. E ninguém vai ter paciência para isso, mas a questão ali da segurança do emprego público, sabe que existem vários estudos que correlacionam, na realidade, a estabilidade econômica com o número percentual de pessoas participantes em concursos públicos. E tu nota que quanto mais saudável está a economia no país, quanto melhor um país está economicamente, menos gente se foca na questão do serviço público. Eu me lembro uma vez que um palestrante esteve lá na universidade, no auditório lotado, e perguntou assim, quem quer fazer um concurso público? Daí metade levantou a mão. Daí ele perguntou assim, tá, e quem é que tem vocação para o serviço público? 2 levantaram a mão. Porque, na verdade, não tinham pensado na questão vocacional, mas sim na questão empregatícia puramente. Mas tu vê que quando a economia está bem, as pessoas arriscam mais, elas querem iniciativa privada, elas querem empreender, elas querem ser criativas. Então, isso aí, na realidade, é uma correlação negativa. Quanto pior a economia, mais gente busca o serviço público. Isso, por si só, deveria demonstrar a necessidade do Estado em diminuir a sua máquina pública. Que é na realidade, o que acontece no quesito da economia civil. O que é economia civil? A economia civil é quando a sociedade supre demandas que normalmente seriam supridas pelo Estado. Ou seja, precisa construir uma rua. A comunidade do bairro se reúne, define, planeja e constrói a rua ela mesma. Só que no Brasil, por exemplo, eu não sei, agora tu pode dizer com mais propriedade que eu, né, Douglas? Se eu quiser construir uma rua aqui no meu bairro, eu não posso. Se a associação comunitária do meu bairro quiser construir uma rua aqui, não pode. Mas ela vai comprar os terrenos e construir a rua. Eu acredito que até onde eu sei, ela não poderia. Ou seja, o Estado, na realidade, além de não fazer, além de ser ineficaz nesse tipo de planejamento, ele coíbe a iniciativa das pessoas nesse sentido. E há também um livro muito bacana chamado A Grande Degeneração, do Neil Ferguson, em que ele fala disso aí, que ele fala da pujança, ou seja, do crescimento da economia americana e da participação das pessoas em associações. Qualquer tipo de associação, clube de mães, associação paroquial, clube de boliche, associação de pais e mestres, qualquer time de futebol, qualquer tipo de associação, ela é sempre benéfica para a sociedade. Ela ali se cria não só, na realidade, um ambiente saudável de colaboração entre pessoas, como, de certa forma, ela elimina a necessidade do Estado cuidar daquele momento, daquela comunidade, ou seja, do Estado interferir, na realidade, na liberdade daquela comunidade. A economia civil ela é justamente isso. Quando as pessoas se reúnem em sociedade para cumprir funções que vão ser benéficas a elas mesmas. Não de forma pontual, apesar de todos se beneficiarem de alguma forma, mas de forma conjunta, de forma comunitária. Se o pessoal se reunir, um exemplo claro disso aí,
pessoas que se unem em forma mantenedora e criam uma escola sem fins lucrativos. Elas podem até se beneficiar individualmente com a educação dos filhos, uma educação melhor e até mesmo mais barata, talvez, para os seus próprios filhos. Mas elas estão beneficiando todo um ambiente, toda uma comunidade em volta com aquela escola. E aquela escola, claro, mas daí os filhos dos fundadores já se formaram. Bom, a escola continua gerando benefícios e frutos ad eterno, enquanto ela existir. Nós temos escolas diversas escolas desses modelos espalhadas pelo Brasil inteiro. Algumas com pontos, na realidade, focados, oriundas, na realidade, de instituições comunitárias próprias, como instituições comunitárias eclesiais, instituições comunitárias cristãs, e outras simplesmente por uma demanda, uma junção de pessoas de determinada comunidade, de amigos, de parentes, sei lá eu, tá? Que resolvem formatar algo em benefício do seu ecoambiente como um todo, em benefício da comunidade como um todo, em benefício da sociedade em que eles vivem. E isso é muito mais benéfico do que quando o governo faz. E quase 100% das vezes funciona melhor do que quando o governo faz. Além de ser mais barato e além de não ter necessidade de inflar a máquina pública para isso. É aquilo que falou antes, o cara quer mais hospital, ele quer um hospital, mas ele não quer pagar mais imposto por isso. O cara funda uma associação em que o hospital seja, na realidade, independente, ele se autoalimente, ele se autofinancie, mas como ele não vai dar lucro, ele vai ser algo social, ele vai se tornar muito mais barato e muito mais eficaz. Tanto mais barato no sentido que ele fosse privado, porque não tem que dar lucro, quanto se fosse eficaz no sentido que ele é oriundo do Estado. Isso é economia civil. Muito legal, professor. Enche o nosso coração de esperança, porque é algo possível e algo próprio que faz com que a gente se realize na nossa missão, né? Porque nós muitas vezes estamos mergulhados nessa selva de pedra, de entrega de resultado, de metas, né? Sobretudo o senhor que é da área econômica, precisa entregar os números, e aquilo que realiza o ser humano, ele transcende apenas a dimensão econômica, como o professor César sempre apresentou para nós, as dimensões sociais do humano, que eu sou capaz e dependo, eu sou capaz de produzir riqueza e dependo da riqueza para poder me organizar, mas ela é uma dimensão própria minha, mas eu tenho também a dimensão artística, eu tenho a dimensão científica, eu tenho a dimensão religiosa, eu tenho a dimensão ética, eu tenho a dimensão jurídica, e esse projeto da economia civil faz com que a gente viva todas essas dimensões, né, de uma forma equilibrada, promovendo na sociedade, de fato, o bem comum, né? Então, são iniciativas como essas, escolas, né, o exemplo que o senhor deu, né, associações, cooperativas, né, exemplos que o senhor também deu em outras aulas de cooperativas que desenvolvem em meio a comunidades carentes, alternativos, cursos, né, que dão dignidade para essas pessoas, né? Porque dignidade, é claro, é o pão na mesa, precisa comer, mas dar um trabalho digno, dar um tempo digno, uma formação digna, um olhar digno, né? Então, isso realmente enche o nosso coração de esperança. Pela sua disponibilidade do tempo, que seja a primeira de outras lives que nós vamos preparar aí a respeito de temas relacionados à economia. Eu gosto muito de ouvir o senhor falando, né? Admiro muito o seu trabalho, a forma com que o senhor conduz as suas aulas. Quero te agradecer e desejar que Jesus Cristo abençoe a sua vida, a sua família, a sua missão, né? Que cada vez mais a gente possa, na busca da verdade, na busca incessante da verdade,
né, poder orientar as pessoas, dar direcionamento em relação a tudo que está acontecendo no nosso país. Professor, se o senhor puder fazer as considerações finais, te agradeço, viu? Muito obrigado. Não, eu que agradeço o convite, Douglas. Sempre um prazer conversar aí com um amigão aí, alguém que a vida acabou fazendo um irmão. Então é uma alegria muito grande aí poder partilhar essas angústias aí que às vezes são de todos, né, Douglas? Mas muito legal, fiquei muito contente mesmo aí de conversar contigo. Pode me convidar sempre que tu quiser. Vou ficar bem contente de aceitar. Muito obrigado aí. Pedir a todos que rezem por mim. E muito obrigado pelo convite mesmo. Um abração para vocês todos aí. Muito obrigado, professor. Um abração também. Valeu, boa noite, um abraço, tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, professor. Até mais.